Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Tranquila, tranquila! Eu sou o Fernando Scalabrini, está começando mais um Papo Acessível! E eu tô aqui com ele, o artista dos imãs, ele que só de Bengala Verde, Sr. Hipólito. Fernando Scalabrini, tudo bem? Renatinha, tudo bem com vocês? Tranquilo. Vamos lá, né? Como sempre, Soninho, quando tá presente, tem a pergunta do lá dia. Vem. Por que uma pessoa com problema estomacal fica triste ao peidar? Gente, porque, sei lá, ela perdeu algo, por isso, sei lá, eu não sei. Pensa bem, Fernando Scalabrini, Renatinha. É porque ela murcha, ela peida tanto que ela murcha, é isso. Não, de repente sabe por quê? Porque ela está com gastristes. Nossa senhora! Gastrite! Muito bem, tô melhorando. Essa é boa. Essa tem que confessar que é boa. Essa aí eu tenho que confessar que é boa. Né? Muito bom, nossa. E eu tenho também ela, diretamente das areias cariocas, ela que está com o mindinho no sovaco do Cristo. Ela, Renatinha Fonseca. Eu e o Ronaldinho aqui com o dedo no sovaco do Cristo. Cada um com um dedo no sovaco. Um dia ele vai se cagar nesse... Um dia vai dar gás triste, né? Vai dar gás triste aí. Vai dar, olha, vai ter problema. Pode crer. E hoje temos uma convidada muito especial, ela que é só, presta atenção, eu tive que decorar. Cantora, compositora, atriz, escritora, bailarina, locutora, que mais? Seja muito bem-vinda, Sarinha Bentes. E aí, galera, e aí, Papo Acessível, que alegria estar aqui de novo, dando muita risada com essa turma. A alegria é nossa, muito emocionada obrigado. Aqui com a pergunta do Sony, viu? Nossa, Então. foi tão emocionante pra mim, eu confesso que sim. Mas antes de começar o papo de hoje, Sara, faça o teu jabex para que nossos ouvintes saibam onde é que pode te encontrar. Maravilha, podem me encontrar no Instagram como @SaraBentesOficial. Ok. Meu Sara não tem H, é mais simples possível, SARA. Ok. E Bentes é do jeitinho que fala. B de Brasil, é N de nariz, T de tatu, é S de Sara. Muito bem. Então, @SaraBentesOficial no Instagram, facebook.com/SaraBentesOficial Ok. e youtube.com/SaraBentesOficial. E tem o site, né, que é o www.sarabentes.com.br. No YouTube agora tem websérie com dica de canto, com outras dicas. Instagram tem promoção, Instagram e Facebook tem promoção, conteúdo todo dia, stories e tudo mais. Olha só, muito Só bem, chegar. muito bem. Muito bem. E pra você que perdeu os Maravilha. links aí, tá desviando os buracos, como eu sempre falo, desviando os buracos, passando marcha, sendo encoxado, esquenta não, tá aqui no poste afixado aqui embaixo, tá bom? Sarinha, vamos começar falando sobre a sua veia musical. Eu gostaria de saber como é o seu processo de composição. Queria que você falasse sobre os seus CDs, os seus últimos lançamentos. Conta pra gente. Varia muito, né? Tem músicas que vem primeiro uma frase. Vem, por exemplo, eu daria tudo pra ver seu rosto outra vez. A partir dessa frase, claro que ela vem junto com alguma emoção, ela tem um sentido pra mim, ela representa alguma coisa pra mim. E essa emoção já costuma dar a direção dessa melodia que virá também. Às vezes não, às vezes vem uma melodia na cabeça. Outro dia mesmo eu encontrei aqui uma gravação que eu fiz até aqui com data de final de janeiro, tá assim, inspiração 29 de janeiro. Falei, que raio de negócio é esse, gente? Aí eu fui ouvir e era uma melodia que me surgiu, acho que no final do dia eu fui lá, gravei e depois nem lembrava mais. Então às vezes acontece. E a gente pega aquela melodia e encaixa uma letra ali. Mas assim, o fato é que todas as minhas músicas vêm de algum sentimento real, né? Dificilmente eu racionalizo tanto a ponto de vou compor uma música sobre tal coisa.
Quando você tá escrevendo, você diz que às vezes você pensa na letra e na melodia. Às vezes você tá pensando só na melodia. Qual que é o processo mais fácil pra você? Você escrever e depois encaixar uma melodia, ou você já escrever pensando no ritmo que a música vai ter? Exatamente, as duas coisas juntas, quando já vem letra e melodia sendo construídas juntas, é mais fácil. Porque se você tem uma melodia e depois você tem que encaixar uma letra nela, tem que ficar pensando em cada sílaba, se vai encaixar, porque a melodia ela já tem um número de sílabas, vamos dizer assim. Tem, né? A métrica, e aí pra você botar, tem uma métrica, exatamente. Aí pra você botar uma letra naquilo, é muito mais trabalhoso, enquanto que quando já vem as duas juntas é bem mais interessante. Mas claro que também é trabalhoso, porque às vezes vem as duas juntas, mas sei lá, a inspiração vem só pra uma estrofe, aí a outra você já tem que sentar e ralar em cima dela, né? Mas de qualquer forma é sempre um processo muito gostoso. Às vezes vem inspiração, eu tô no ônibus, né? Porque eu nem gosto de ônibus, né? Nem vivo de Volta Redonda pra São Paulo, Rio. Imagina. Mas quando você diz inspiração, é muito mais inspiração, me caiu aqui algo, ou é muito mais transpiração? Exato. Ou é muito mais transpiração? Num primeiro momento, vem uma inspiração, sim. Que vem, como eu falei, a partir de algum sentimento, alguma situação que eu vivi, que, claro... Mas você tá sempre atenta, então, a cada sentimento, a cada situação que você passa, você tá sempre atenta já... Tá antenada, ela tá antenada. Tem que estar antenada em mim mesma. Legal. Não necessariamente, assim. Tem coisas que nos acontecem que não vale a pena virar música, né? Já tem outras que batem de uma forma diferente, assim. É muito natural, né? Eu não penso, nossa, vou transformar isso numa... Não, começa a vir uma melodia, começa a vir uma frase, né? É bem gostoso. Eu acho muito interessante como você consegue, às vezes, falar da questão da deficiência visual de uma forma tão sutil que, assim, pra gente que sabe que você tem uma deficiência visual, a gente percebe isso. Sim. Mas se não souber, não tem como perceber. Assim, uma coisa muito interessante. Isso acontece muito com a música Viva o que eu vivo. Tem muita gente que até hoje me fala, nossa, essa música você fez pra quem? Pensando em quem? Que namorado era esse? Não é essa a questão. Mas realmente a letra ficou com um duplo sentido, né? Dá pra você interpretar de várias formas, mas quando você percebe que tem a questão da deficiência, de uma indignação, essa música nasceu de muita indignação. Foi um período em que eu tava observando muito próximo de mim muita situação de abuso a pessoas com deficiência, muita situação de discriminação, e eu não tava sabendo como processar aquilo, tava explodindo em mim, né? E aí veio a ideia da música, veio esse sentimento de uma música que grita um pouco mais, né? Um pouco diferente das músicas que eu vinha fazendo até então, mas que ao mesmo tempo pudesse captar as pessoas por uma outra interpretação, né? Porque às vezes uma pessoa ouve uma música e logo de cara, isso aí tá falando, isso é ativismo, isso aí tá falando de preconceito, não sei o que, ela não vai ficar. Mas se de repente ela ouve e é pescada por uma história que parece um romance, né? Parece uma sedução, ela, porque uma sedução, um romance é uma coisa muito mais universal do que inclusão, do que falar de deficiência, né? Você compõe só pra você, ou você já fez música pra outros cantores? Nunca fiz música pra outros cantores. Acaba que tem algumas músicas minhas que outras pessoas gostam de cantar, né? A Karine Rodrigues, que é uma amiga muito querida, cantora do Sul, Renatinha conhece. Conheço, Karine. Ela tem deficiência visual também. Ela gosta de cantar minhas músicas. Ela, inclusive, gravou um dueto comigo, né? Uma música minha. Lindíssimo. Se chama Dito e Feito. Por exemplo, essa música, eu não pensei eu não compus pensando num dueto. Eu compus simplesmente pra eu cantar. Mas, quando tava pronta e quando surgiu a ideia de convidar a Karine, era a música mais adequada pra que a gente fizesse esse dueto, e ficou muito legal. Por exemplo, a música Pra Quê, né, que é outra música que fala sobre a deficiência de uma forma mais explícita, tem uma galera que canta por aí, tem até corais, às vezes as pessoas me mandam mensagem, eu coordeno um coral de deficientes visuais aqui no interior de São Paulo, a gente tá cantando essa música. Tem o
Anderson Pereira, que é um amigo do Rio de Janeiro, e ele dá muitas palestras e sempre canta o Pra Quê também, né? Mas assim, nunca fiz uma música para alguém cantar especialmente, mas seria uma experiência legal. Agora, tem parcerias, né? Tem melodias que amigos fizeram e me deram pra botar letra. Isso aí também é bem bacana. Uma coisa que eu acho muito legal, eu percebo que assim, os sertanejos hoje eles estão muito unidos, né? Então eu percebo assim, esses novos que estão cantando hoje, nem sei se você curte, mas eu percebo assim, um que faz uma música com o outro, eu percebo uma união cada vez mais, eles estão mais em evidência. Não sei se é por causa dessa união, ou porque um acaba fazendo música com o outro, você vai no show de um, aparece o outro de repente. Mas sabe o que eu vejo? Tá crescendo esse movimento de parcerias, né? Eu vejo isso um pouco, essa coisa dessa união. No caso do sertanejo, é um modismo também, né? É uma febre que um dia vai passar como o axé passou. Eu tenho visto esse movimento de parcerias até pela questão da crise econômica geral, né? Então um fortalece o outro quando eles se unem. Então essas parcerias também, agora a gente viu o Oswaldo Montenegro com Renato Teixeira, né? É um jeito muito legal também dos públicos se unirem, né? De ter uma mistura que acaba ficando gostoso, né? Fica legal. Muito legal, né? Pois é. Muito interessante. Muito legal. Exatamente. Mas ainda falando de música, quantos CDs você tem? A gente tem que falar em CD, né? Porque é o comum que se fala, né? Eu tenho 2 álbuns lançados e um EP. Os 2 álbuns são o Invisível, de 2015, e o Tudo Que Me Faz Vibrar, do ano passado. E o EP são 5 músicas que eu gravei em inglês, que se chama... O EP se chama What I Live, Viva o Que Eu Vivo, que tem, inclusive, essa versão do Viva o Que Eu Vivo em inglês, por isso o nome do EP. Tudo isso tá no Spotify eu ia e perguntar companhia. isso. Mas como é que foi esse processo a questão do inglês? Você mesma compôs? Você traduziu algumas músicas por inglês ou teve composição nova em inglês? Como é que foi esse processo? A métrica é diferente? Qual que é a dificuldade? Sim, muda tudo. Eu ainda não me sinto muito segura no inglês para compor, né, para fazer as minhas versões. Então eu contei com 3 pessoas nessas versões. Uma foi minha irmã, ela fez acho que 2 versões que passaram por revisões de um nativo. Ele fez uma das versões, ele próprio, e o Edgar Jacques, que é ator, fez 2 versões. E realmente muda tudo, né? Muda não só na hora de fazer essas versões, mas na hora de cantar. E tem uma coisa muito legal, assim, que muitos cantores gostam, que é experimentar a voz, experimentar o canto em outros idiomas, porque a ressonância muda. É incrível. Então eu gostei muito. Nossa, foi o álbum que eu curti muito gravar e um dos que eu fiquei assim mais satisfeita com o resultado. Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Sara, agora vamos falar dos livros. Como é que surgiu a Sara Bentes, escritora? De onde saiu isso, meu Deus? Sara Bentes, escritora? Bom, eu desde pequena já gostava muito de inventar história, criar história. Quando eu tive a minha inclusão digital, né, aí tive muito mais facilidade para expressar isso, escrever. Comecei a escrever, e não se esqueçam de regar os girassóis. Na verdade, eu tinha escrito um romance antes, eu ia falar que é o primeiro, mas não foi não. Eu escrevi um romance juvenil quando eu tinha 18 anos. Nunca publiquei. Foi meu primeiro romance, nunca publiquei. E aí não se esqueçam de regar os girassóis. Deixei uns 4 anos na gaveta. E aí eu resolvi, depois de uns 4 anos, eu não sei o que me levou a movimentar isso, mas eu falei, bom, quando eu relia, eu me sentia muito bem. E eu falei, poxa, se me faz bem, deve fazer bem para outras pessoas, né? Nossa, eu preciso compartilhar. Muito bem. Eu sou muito fã desse livro. Bom. Gente, muito bom. E aí tomei coragem, fiz uma leitura teste, da qual Renatinha participou. Eu bloco, sim. Pois foi muito legal. Estamos no prefácio? Estão no prefácio, são prefaciantes, coisa chique. Vai pensando o quê? Você já tinha escrito livros antes, né? Crônicas. Sim, eu já tinha lançado antes. É porque, na verdade, o livro de crônicas eu escrevi praticamente
mesmo tempo que o Não Se Esqueçam, só que eu publiquei antes. Sim. Publiquei bem e antes. E é muito bom também. Fala muito da nossa realidade, né? Sim, pois é. Histórias são crônicas do dia a dia. Foi num período que eu tava me reabilitando, né? Que eu tinha baixa visão e aí tava me reabilitando pra cegueira total, que tinha acabado de acontecer. São histórias realmente do dia a dia, são reflexões, não só sobre a deficiência, tem alguns outros temas ali envolvidos também. E isso foi um bom teste pra mim, esse livro, porque originalmente, antes de virar livro, eram textos do meu blog. E foi uma maneira muito legal de testar a minha escrita, de testar a reação das pessoas, interagir com leitores, né? E como tava dando super certo e eu tive a oportunidade de publicar um livro, eu falei, então vou reunir as melhores crônicas, né? E aí nasceu o livro Quando Botei a Boca no Mundo. Nisso eu tava acabando de escrever o romance, Não Se Esqueçam, e aí foi esse processo de ficar engavetado. Quando eu fiz a leitura teste, eu vi reações muito bonitas, muito positivas, e eu falei, pronto, era o que eu precisava pra ter certeza de que tem que ser publicado. Eu imagino, ouvindo você falar, que assim, o processo de criação para um livro seja muito parecido com o processo de criação para uma música, para escrever uma música, né? Você tem uma ideia, você bota ela no papel e você vai desenvolvendo a partir daquilo, daquela sua inspiração. Eu imagino que seja assim também, mas o que eu acho que a música é mais difícil. Ai, depende, eu diria que no livro é mais, hein? Porque eu também. Porque a literatura é uma arte muito mais minimalista. Uma música, ela tem uma métrica, ela é mais constante, vamos dizer assim, né? Primeiro que ela é mais curta. Eu ia dizer isso, né? O número de caracteres num livro tem que ser muito maior, senão vai ser só uma nota de rodapé. Um poema. Eu imagino, o processo que eu te falei, né? Que você já comentou aqui, da inspiração, mas eu imagino que o processo, poxa, vou escrever um livro, tenho uma inspiração. Dali a ser publicado, tenha muitas batalhas a serem feitas. Como que é esse processo de você decidir escrever e até você publicar? Você depende do quê? Por onde eu começo? Sim. Tem basicamente dois caminhos. Tem o caminho das grandes editoras ou tem o caminho independente, que hoje em dia é muito fértil. Bem mais fácil também. Bem mais fácil. Eu tenho muito perto. Isso é caro? Olha, é mais barato que gravar um CD. Isso eu te garanto que é. Porque assim, o Scalabrini perguntou, depende de quê, né, pra publicar, qual é esse caminho? Se você vai no independente, primeiro, escrever o livro, manda pra alguém revisar, depois alguém que faça capa, alguém que faça diagramação. É bom fazer leituras teste, pra sentir qual é a reação, o que provoca, o que não provoca, o que levanta de debate, e aí bancar uma impressão, né? Hoje em dia tem muita gráfica por demanda, aí você tem que bancar a divulgação também, né? E aí o Lauren foi bem mais fácil, né, Sara? O último romance foi bem mais fácil, porque você já tava com o know-how do outro, né? Exatamente, eu tinha aprendido muito. Né, também. Exatamente, eu tinha aprendido com os erros, inclusive a escrita do Lauren. Foi uma história muito interessante. A ideia, né, toda a história, o roteiro, eu já tinha desenvolvido lá em 2012. Sabe onde? Adivinha? No ônibus. Que foi justamente num período em que começou o Teatro Cego. E logo lá no comecinho, eram 3 ensaios por semana. Eram 30 horas de viagem de ônibus por semana. Nossa Vai ficar fazendo o que nesse tempo? Vai ficar inventando história. Eu tô aqui, assim, surpreso que você não tem uma música chamada Ônibus ou um livro chamado Ônibus, né? Olha, você me deu uma ótima ideia. O Lauren tem mistério, tem toda uma trama ali instigante, um negócio, cara, realmente. Pois é. Foram muitas horas de ócio. Foram muitas horas. Eu só fui escrever essa história, isso foi em 2012, né? E aí eu anotei, que eu não queria perder aquelas ideias. E eu só fui parar pra escrever 5 anos depois. Como já tinha um roteiro pronto, eu escrevi uns 2 meses, assim. Foi muito diferente do primeiro. Sarinha, e a vida no teatro, na novela, no farol, no circo? A vida nesses lugares todos começou porque eu comecei a cantar em público lá nos meus 12, 13 anos. Eu ficava mais parada que o pedestal do microfone, né? Só que eu entendi que eu precisava estar um pouco mais à vontade no palco, ter um pouco mais de presença, um pouco mais de postura. E aí eu fui buscar isso na dança e no teatro. E no teatro eu gostei, fiquei. Aí logo com 20 e poucos anos comecei a participar de musicais aqui na região. Nisso fui crescendo, participei de uma companhia no Rio
de Janeiro, e até que em São Paulo eu fiz o curso dos menestréis, a oficina dos menestréis, um divisor de águas, passei a fazer parte da companhia deles, e logo em seguida do Teatro Cego, né, que é onde eu tô desde 2012. Legal. Nós temos um papo acessível entrevistando o pessoal do Teatro Cego. É só buscar aqui que tá aqui no nosso entrevistando feed. o nosso diretor. Exatamente. Muito bacana. Isso. Nesse processo todo também procurei a dança e sempre me encantei pelo circo, especialmente a lira, que é como um bambolê de metal que fica pendurado na vertical. Fui fazer lira no Rio em 2013. Surgiu um projeto pioneiro que ensinaria pessoas com deficiência a performarem no circo, né, em alguns aparelhos. E eu fui uma dessas participantes. Como era um projeto pioneiro, me ferrei muito também, porque os professores não estavam preparados, né? Eu fiquei pensando aqui, então... malabares para pessoa com deficiência visual. Eu fiquei só pensando nisso aqui. Na verdade, não rolou mesmo, né? Quem fez malabares... Eu imaginei. Quem fez malabares foi o surdo, foi o cadeirante. Porque imagina, a cada vez que a bolinha caía da minha mão, já era, acabou o show, né? Imagina aquele negócio pegando fogo. O público já foi embora. Eu achei que era malabares com as bengalas, eu tava achando. Olha, também é uma boa. Aliás, quem me chamou pra esse projeto foi a Viviane Macedo, que é uma grande dançarina em cadeira de rodas. Ela é pentacampeã em dança esportiva, em cadeira de rodas. Legal. E ela me viu dançando e eu criei uma coreografia em que a bengala, porque tem uma modalidade da dança do ventre que usa uma bengala, mas é aquela bengala com curvinha, bengala de madeira. Ah, curvinha. sim. Aquela que o vovô Scalabrini aquela que o vovô... aquela que o vovô usa, que é aquela vejada de rubi, assim, na ponta. Só que aí eu peguei a bengala de cego e fiz uma adaptação. Daí eu fiz uma coreografia da dança do ventre com a minha bengala. Caramba. E essa menina viu. E ela tava justamente procurando uma última pessoa pra completar esse grupo aí pro circo. Foi a partir daí que ela me chamou. Legal. Mas aí no circo não dei certo com malabares, não fui pro farol. e aí eu fiquei na lira, que sempre foi minha grande paixão, né? Já fiz a lira a 4 metros do chão, já fiz a 12. Nossa, eu falo que medo de altura é só eu não olhar pra baixo. Não vai ver nada mesmo, né? Então tá tudo certo. Qual seria o papel de Scalabrini no circo? Olha, eu posso ser o leão, talvez. Que isso? Não, circo não usa mais animal. É verdade. Circo contemporâneo é só arte. O animal aqui não pode mais entrar, mas o circo. Só na próxima encarnação. Mas aí foi isso. O circo é essa paixão e é uma emoção muito grande estar na lira lá em cima. É uma concentração extrema, porque a minha vida tá nas minhas mãos, que às vezes a gente fica de cabeça pra baixo, fica pendurada pela perna. É uma concentração extrema. Você se sente no aqui e agora, porque não tem outra opção. Papo acessível. A nossa visão do mundo. Então, Sara, a gente sabe que a vida de artista aqui no Brasil é um grande desafio. Imagina! Você nas suas viagens aí pelo mundo, pelo planeta, você percebe uma realidade muito diferente da nossa ou é mais ou menos a mesma coisa? Sim, dependendo do país, sim. Por exemplo, o primeiro país fora que eu tive a oportunidade de cantar foi os Estados Unidos. Então, imagina, a maneira de tratar o artista, a maneira de encarar a arte, o comprometimento que eles têm. Uma coisa muito interessante sobre músico nos Estados Unidos, né? Eu cantei com uma banda de lá. E aí tinha um momento de improviso na música. Eles estavam tocando bossa nova. E eu percebia que o improviso do cara nos ensaios era sempre o mesmo. E eu entendi que eles ensaiam o improviso. E é muito interessante, porque assim, isso diminui muito a chance de erro na hora, né? Na Tailândia eu tive uma experiência muito interessante também. Ainda estava em negociação com o pessoal de lá e eles me falaram, você vai cantar com músicos daqui, eles amam bossa nova, querem muito tocar bossa nova com você, porque nunca tocaram com uma cantora brasileira. E eu pensei, músico tailandês tocando bossa nova. Aí eu falava, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu muito sutilmente sugeri
então, eu tenho os meus karaokês, eu posso levar. E aí eles, não, mas eles estão muito empolgados, querem muito tocar. Eu falei, ok. Mandei meu repertório. E eles mandaram a lista do que eles tocavam até desafinado, a música desafinada do Tom Jobim, que é uma música cabeluda. Pois é. Falei, gente, meu Deus. E chegando lá eu tive uma grande surpresa, muito positiva. Os caras, assim, também com muito comprometimento, muito respeito à música brasileira. Agora, o artista, de uma forma geral, né, tem uma coisa curiosa. Em relação a artistas com deficiência, né, que eu conheci muitos desses eventos que eu fiz fora do país foram eventos voltados para arte inclusiva, né, ou arte acessível, como eles chamam, artistas com deficiência, né, e muitos passam por muitas situações que a gente passa, por exemplo, na Suécia, que a gente acha que é onde tá tudo resolvido, né? Pelo nome, assim, né? Depois pelo nome. Realmente, assim, se a gente for comparar, eles têm uma história muito mais longa aí, passaram por coisas que a gente não passou e tem coisas muito mais avançadas. Inclusive o básico, eles têm tudo resolvido, sim. Mas artistas com deficiência lá, assim como no Brasil, eles são muito abordados pela mídia, focando na deficiência e não na arte, sabe? Isso é uma coisa que me surpreendeu muito. Entendi. Eu tava no ensaio com a banda e eles falaram, vamos ter jornalistas hoje. Que bacana, pra divulgar o show, um show com uma participação internacional, uma brasileira. Tô lá no ensaio, até esqueci que tinha jornalista porque eles não faziam uma pergunta, não faziam um clique de foto, nada. Aí eu fui sair com o líder da banda pra gente comprar um lanche, ver jornalista atrás fotografando a gente andando com bengala na rua e fazendo pergunta sobre acessibilidade, sobre deficiência. Eita, mas é complicado. Pois é, e esse amigo, o líder da banda, ele me confirmou que é sempre assim. Televisão, assim, sensacionalista aqui no Brasil, começar aquela matéria assim, né? Sarah Bentes é cantora cega. Sarah Bentes não é uma cantora, né? Sarah Bentes é uma cantora cega. É que cega é profissão, sabe? Vamos descobrir hoje quais são as dificuldades da Sarah em relação à acessibilidade. Não, assim, divulga que ela é cantora, divulga que é artista. Não interessa se é cega ou se não é, né? Parece que vem sempre na frente, né? A deficiência é o que chega primeiro, né? Complicado. Porque na mídia pra eles interessa o que chama mais atenção, mas eu já percebo que isso tá diminuindo também, graças a Deus. Se Deus quiser, a gente vai chegar num patamar em que não precise mais falar sobre a deficiência, porque ela já vai ser tão discutida, vai ser um assunto tão comum, as pessoas serão tão bem informadas sobre isso, e pra isso está o Papo Acessível. Soninha, sabe o que a gente precisa fazer, Soninha? Sim! Só pra encerrar aqui, que a gente precisa fazer, eu acho que a gente precisa pegar aí o Malabares aí, você, ir pro farol. Certo. Olha o farol aí, sem camiseta. Eu ia dizer assim, você sem camiseta e eu sem calça. Olha, certo. Entendeu? Eu acho. Aí a gente... O que você acha? E a Renatinha passa o chapéu. Isso aí, com shortinho de laranja. Dançando funk. Olha, você imaginou assim, eu e o Sony fazendo malabarismo, a Renata dançando flamenco no meio da rua? Uau! Entendeu? Fernando. Olha, eu garanto. É muito legal. Eu garanto que no mínimo. Fernando. Não, escuta. No canal, senão você vai levar um pau. Não, eu garanto que no mínimo, no Cidade Alerta a gente aparece. No mínimo. É isso aí. Valeu, Sarinha. Valeu, ouvintes. Até a próxima. Valeu, querido. Valeu, tchau. Beijo. Acesse papoacessível.com.br e confira todos os nossos programas. Curta a nossa fanpage no Facebook em facebook.com/Papo Acessível. E nos siga no Twitter em twitter.com/Papo Acessível.